Olá a todos, bem-vindos mais uma semana do nosso projeto de Parashat Hashavua para a sua vida, para a sua casa. E estamos dentro do Chodesh Elul, estamos nos aproximando dos Yamim Anoraim, dos dias temíveis, mas que dias também de muito amor de Akadosh Baruch Hu em relação a cada um de nós. E essa semana nós vamos ler a Parashá de Ki Tetzé. No início da nossa Parashá, a gente não vai falar sobre isso, mas só para dar uma pequena pincelada no que ela trata no início, ela conta sobre o momento que Tetzé la milchama alo yevecha, quando você sair para a guerra contra os seus inimigos, e começa a contar o caso da Isha Yefator, quando ele vai e ele ganha a guerra, e ele encontra uma mulher bonita, e a Torá começa a falar várias leis, várias situações que podem acontecer realmente com essa pessoa, se ela olhar apenas, como a gente fala, para o lado físico. Ou seja, você acha uma mulher bonita, linda, a Torá ela te fala, olha, vê se você realmente gosta dela, vê se você realmente quer estar com ela. E ela traz um monte de condições. É só olhar na Torá que é algo fascinante, como a Torá ela se preocupa para a gente esquecer um pouco a parte física, né? Porque muitas vezes um guerreiro, quando ele está numa guerra e ele termina a guerra, ele está cansado, ele não consegue muitas vezes pensar, ele só pensa talvez na parte material. E a Torá está falando, olha, até aqui nesse momento você precisa parar, você precisa pensar, você precisa ter um pouco mais de calma. E o Rashi, quando ele fala aloivecha, né, o seu inimigo, o Rashi logo fala que neged hayetzer hakatuv medaber. O Rashi fala que o nosso maior inimigo no mundo é o Yetzer. É o mau instinto. É aquele que coloca a gente para baixo, que não deixa com que a gente se aproxime e que a gente consiga fazer com que todas as clipot, todas as barreiras que nos afastam de Deus, elas caiam. Esse é o Yetzer Hara. A gente tenta subir e ele coloca a gente para baixo. A gente quer crescer e ele fala, para quê? Para que crescer? E é muito interessante a gente entender que dá com essa Parashá em Chodesh Elul, como a gente tem que literalmente leitgaber, a gente tem que se fortificar e tem que melhorar cada vez mais. Mas não é sobre isso que eu queria falar hoje, pessoal. Eu queria tentar trazer uma ideia muito interessante, muito linda, principalmente para quando a gente está vivendo, para o momento que a gente está vivendo de Chodesh Elul, mas sem dúvida nenhuma também uma lição fora do normal para a nossa vida como um todo. Na nossa Parashá, a gente tem a famosa mitzvah chamada Ashavat Aveida. Leashiv algo que está abud, ou seja, você devolver algo que está perdido. É uma lei muito famosa, uma lei que muitas pessoas conhecem, o Talmud. A Torá oral já fala bastante sobre isso, o que tem que ser feito, como pode ser feito, como que devolve, como não devolve. Se uma pessoa perdeu o objeto e você achou, o que você tem que fazer para tentar recuperar. E a pessoa que consegue devolver, ela cumpre uma mitzvah de oraita, uma mitzvah da Torá. De uma forma muito clara, eu vou ler com vocês os psukim, os versículos que tratam desse assunto, e a gente vai entender como algo material e como mais uma mitzvah, mas a gente vai ver depois, de acordo com a explicação do Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Natar, que a conotação desse pasuk, ele tem uma ideia totalmente diferente, não só ligada a você devolver um objeto perdido, mas tem algo muito forte em relação ao Chodesh Elul. Segurem só e olhem o que a gente vai trazer agora. Fala o seguinte na Torá, pessoal, em Sefer Devarim, no capítulo 22. Lo tire et shor achicha o et zion nidachim. Você não vai ver o boi, o animal do seu achicha, do seu irmão, né, nidachim, que ele está perdido, ve'italamta me'em, e você vai literalmente fingir que não viu. Se você vê um objeto perdido, aqui ele traz o caso do boi, mas se você vê um objeto perdido do seu amigo, fala lo italamta me'em. Você não pode fingir que você não viu ele. Ashev teshivem le'achicha. Ele fala, devolva para o seu irmão. E daqui, como nós falamos, vem a obrigação que nós temos de Ashavat Aveida. Mas ela termina e fala mais, pessoal. Veim lo karov achicha elecha. Mas, por exemplo, se o seu irmão não está próximo de você, eu não sei, ele viajou, o seu irmão, a gente está falando aqui, né, alguém que você conhece, ou
alguém de Am Israel, se ele não está próximo a você, você ou talvez não sabe quem é, Velo yadato, ou você não conhece, como nós falamos, ve'asafto el tor beitecha, você tem que trazer esse objeto para dentro da sua casa, ve'aya imcha ad doresh achicha ito, va'ashevoto lo, e ele vai estar com você até quando? Até o seu irmão pedir esse objeto, ele lembrar ou ele perceber que ele perdeu esse objeto, e aí você vai devolver, e continua ainda a Torá e fala, e assim você vai fazer com o burro dele, com a roupa dele, com tudo que seu irmão perder. Mais uma vez ele fala, se você encontrou, não finge que você não viu. Não dá aquela famosa ideia de que, eu estou vendo ali, mas eu vou virar para o outro lado para fingir que eu não vi. Então, mais uma vez, nós falamos, pessoal, nós tratamos aqui da Parashá de Hashavat Aveidah, de devolver. Tem um objeto, ele está perdido, você tem que devolver, se precisar você coloca ele na sua casa e etc. O Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Natar, há mais ou menos 300 anos atrás, ele dá para o Pasuk, óbvio que ele aprende a obrigação de devolver um objeto desse Pasuk, mas ele dá uma conotação fora do normal para esse Pasuk, e que sem dúvida nenhuma foi uma das bases da Hassidut, do movimento hassídico em todo o mundo. Esse Or HaChaim HaKadosh, ele literalmente é fora do normal, pessoal. Venham comigo, a gente vai ler porque cada palavra é sagrada e importante, para a gente não perder absolutamente nada, mas eu quero que vocês entendam agora, vamos tentar sair um pouco da ideia que a gente está falando da mitzvah de Hashavat Aveidah, de devolver um objeto perdido, e vamos tentar entrar agora na virá, ou seja, naquele ar especial que a gente tem agora de Chodesh Elul. Olhem só o Or HaChaim HaKadosh. Fala o Or HaChaim o seguinte, pessoal, Parashá Zó, essa Parashá, bá lirmos bepratut chiyuv hatochechot shetzrichin bnei El Chai tzadikei olam laasot le'am Hashem. Ele fala, olha, essa Parashá ela vem trazer, ok? Bepratut, ou seja, com todos os detalhes, o chiyuv, a obrigação que cada Yehudi, que a gente é chamado de Bnei Kel Chai, dos filhos de Deus vivo, que são tzadikei olam, que são justos no mundo, la'asot la'am Hashem. Ou seja, ele fala que na verdade esses psukim, essa Parashá de Hashavat Aveidah, ela vem trazer para a gente uma obrigação que cada um de nós temos para poder fazer algo com pessoas e para poder ajudar Am Hashem, para poder ajudar o povo de Hashem. Ve'en ele tzadikim ikreu letzad ma'alatam achim. Ou seja, ele fala, e esses tzadikim, ok? Eles vão ser chamados literalmente pela grandeza deles, pela elevação que eles têm, eles vão ser chamados de achim, de irmãos, como nós falamos no versículo. Kmo she'ayiroticha shecheno ze umedrega ayoter me'ula shebechol kinuim asher itachnu ba'em yechidei am. Ele fala que ou seja, ser chamado de irmão é o kinui, é o apelido, ou seja, é a descrição mais importante e mais sagrada e mais elevada que uma pessoa ela pode ser chamada. Fala Or HaChaim, pessoal, primeira coisa é que essa Parashá traz uma obrigação para cada um de nós, e também que o fato de sermos chamados de Achim traz para a gente, além dessa responsabilidade, é a maior qualidade, a maior maneira que você tem de chamar alguém. E fala Or HaChaim por quê? Veotam tzivah Hashem kitirei shor, porque essas pessoas é que foram ordenadas por Deus que quando virem o shor, e fala o Or HaChaim, pessoal, o que é shor? A gente sabe que a tradução de shor é, né, o boi do próximo, mas ele fala, não. Vamos sair um pouco da tradução literal, ele fala shor, ela bnei adam shenimshelu kabehemot. Essas são as pessoas que são comparadas com animais. Ve'em tzon kedoshim
Eles são comparados por animais porque eles estão tão longe, tão afastados muitas vezes, que eles não conseguem utilizar a sua inteligência, a sua sabedoria. Mas fala o Or HaChaim, não esqueçam, eles são Tzon Kedoshim, eles são um rebanho sagrado de Hashem. O Lazé Kra'am Shor Vaseh. E essas pessoas são chamadas de Shor. Ou seja, fala aqui o Or HaChaim, você tem que saber que quando você encontrar um Shor, quando você encontrar literalmente o boi, na verdade são pessoas que estão muito, mas muito longe do caminho ideal e do caminho correto a ser seguido na vida. Continua o Or HaChaim e fala, a gente falou que você não pode ver o boi do seu irmão, Achicha. Fala o Or HaChaim, Achicha, Sheu HaKadosh Baruch Hu. Quem é o seu irmão? Nessa explicação do Or HaChaim, é Hashem. Porque os irmãos, eles toda hora estão próximos. Se eles não estão, é assim que tem que ser. Toda hora eles estão com cumplicidade. Então fala o Or HaChaim, esse é Hashem. Quando você vê uma pessoa que ele é um filho de Hashem, ele é um Shor, ele é um rebanho sagrado, mas ele é um rebanho divino. Fala o Or HaChaim, pessoal, Veyaches lo Shem ze le'air el mi mikodeshav umitzvah she'em atzadikim. Ele traz isso para mostrar como essa pessoa ela é grande. Ve'omro nidachim. Muitas vezes você vai falar, olha, essa pessoa ela está muito afastada, olha, quer saber? Vamos deixar ela um pouco para lá. Acho que não tem como a gente conseguir mudar ela alguma coisa. Fala Or HaChaim, she'aover pi Hashem ikra nidach. Afastar a verdade é quando você não cumpre a palavra de Hashem. Ou seja, às vezes a gente pensa e fala assim, olha, se eu vejo um Yehudi que ele está muito afastado, deixa ele lá. Não. Você vai estar afastando ele se você não cumprir a palavra de Hashem de quê? De devolver ele para sua origem. A obrigação de devolver um Yehudi que está perdido, que muitas vezes se comporta somente com a sua, literalmente, emoção, ou quando ele não se comporta com o seu intelecto, e aqui compara com o animal, mas diz, não esquece, ele é sagrado, ele é um rebanho de Deus, ele é um rebanho sagrado do teu irmão, de HaKadosh Baruch Hu, que é o teu cúmplice, que está o tempo todo ao seu lado. E continua falando o Or HaChaim, pessoal, Vayitzav Hashem, e Deus ordenou lebal italem. Não finge que você não viu ele. Você está vendo um grupo de pessoas que estão perdidas. Você tem uma pessoa que está próxima a você e você vê que ela está perdida. Não deixa ela de lado. Não finge que ela não está ali. Fala o Or HaChaim, ela yeshivem leachiv. A gente não tem que devolver o boi para o nosso irmão. Fala Or HaChaim, você tem que devolver o filho para o seu pai. Você tem que devolver o Yehudi literalmente para Kadosh Baruch Hu. Você tem essa responsabilidade. O Elokei Olam, que é o Deus do mundo. Vekafal lomar ashev teshivem. E por que o Pasuk falou uma palavra dupla, ashev teshivem, que devolver e vai devolver? Nitkaven, ele quer dizer o que, pessoal? Que mitchilá, no início, yeshivem lederech hatov. A primeira maneira que você tem para fazer ele voltar é você literalmente mostrar para ele o bom caminho. Nada agora relacionado a mitzvot, nada agora relacionado... É óbvio que tudo no final vai estar relacionado a isso. Mas, em primeiro lugar, faça com que essa pessoa saia da designação de animal e faça com que ele volte a ser uma pessoa que vai, em primeiro lugar, bederech hatov, num bom caminho, num caminho de retidão. Essa é a primeira vez que está escrito Ashev, de voltar. E ele continua e fala... O bazé, e quando você conseguir isso, itkarvu elavihem shebashamayim. Aí é o segundo Ashev. Ashev teshivem primeiro faz ele voltar para um caminho bom, e depois que ele voltar para esse caminho bom, você devolve ele para o
nosso Pai que está literalmente no Shamayim e em todo mundo, sem dúvida nenhuma. Ve'u omro teshivem leachich. E é isso que a gente fala de devolver para o irmão. É óbvio que aqui a palavra lashuv, né, de voltar, tem a ver com tchuvá. Então o Arachaim está falando para a gente algo aqui, pessoal, fenomenal, grandioso e profundo demais para a nossa vida. A gente está muito acostumado em Chodesh Elul, e Bezrat Hashem que seja assim em todo o nosso ano também, mas principalmente em Chodesh Elul, a falar de tchuvá. E a gente pensa, olha, o que eu preciso mudar? O que eu preciso fazer? Né? A gente anota muitas vezes o que está errado, o que a gente tem que melhorar e etc. Mas fala o Arachaim, existe um conceito, que é um conceito que depois o Rav Kook vai vir falar sobre ele, que a gente vai falar já já, que é o conceito de tchuvá klalit. A tchuvá que ela é geral. A tchuvá que ela faz parte de um todo. Ou seja, para de achar que a importância de fazer tchuvá é apenas para você. Você tem que leashiv. Você tem que fazer com que os seus irmãos voltem. Os que estão num caminho ruim, que eles voltem em primeiro lugar para um caminho bom e depois traz eles de volta. Para Kadosh Baruch Hu é a sua responsabilidade também. Não tenho a menor dúvida que cada um de nós que está assistindo esse vídeo tem pessoas que eles poderiam investir mais, poderiam influenciar mais, poderiam dar uma palavra um pouco melhor para ver se essa pessoa ela muda. Só que às vezes é muito corrido o dia, eu não tenho tempo, e a gente começa com todos os terutzim, com todas as desculpas para falar, olha, eu não tenho tempo. Pessoal, de acordo com o Arachaim e de acordo com essa explicação que a gente falou, você está descumprindo uma mitzvah de Hashem quando você olha um Yehudi que você pode ajudar ele, que você pode recuperar esse homem, esse ser humano, a gente quis dizer, e você italem mimeno, e você finge que você não viu, e você finge que não é comigo, é com você. Claro que é com você, é com cada um de nós. E sem dúvida nenhuma, essa é a vontade de Hashem, e talvez essa seja a tchuvá que a gente precise melhorar também na nossa vida em Chodesh Elul. A tchuvá do Prat, a minha tchuvá como ser humano, é óbvio, meu comportamento, minhas características, minha maneira de tratar as pessoas, mas também a tchuvá que a gente precisa se segurar nela em Chodesh Elul, é você ajudar o próximo. É você tentar mostrar para o próximo que ele pode voltar, que ele vale ouro, que ele tem um valor que nem ele sabe o quanto ele vale. Mas para ele poder descobrir isso, ele tem que voltar para o caminho da retidão. Ele tem que voltar para o seu pai. Ele tem que voltar a Shev Teshivem, pessoal. Nós precisamos fazer isso. Essa é a nossa vodá. Esse é o nosso trabalho que a gente tem que fazer também em Chodesh Elul. Uai, quanta coisa! É verdade. Mas como eu falei, existem coisas que estão do nosso lado. Existem pessoas que estão literalmente a um palmo de distância da nossa vida e a gente pode ajudar, influenciar, pode mostrar para elas coisas boas, bonitas, dar uma palavra bonita, dar um sorriso e a gente muitas vezes vai leitalem mimeno ou mimena, a gente vai literalmente fingir que ela não está lá. Fala Arachaim, toma cuidado, porque essa é a avodá que a gente tem que fazer sem dúvida nenhuma na nossa vida, mas também em Chodesh Elul. Ou seja, o Arachaim aqui, Rabbi Chaim Ben Atar, ele pega a Shevat Aveidá e ele fala, saibam, existem almas, existem Yehudim, existem pessoas que estão perdidas por aí. E você precisa fazer com que elas voltem. Depois que a gente passou pelo Arachaim, ele continua ainda um pouco mais, mas a gente não tem tempo de falar tudo, pessoal. Eu quero trazer para vocês algo muito interessante. O Rav Kook, em Igrot HaReayah, existe uma Igrot HaReayah muito famosa, ok? Que é a Igrot HaReayah Taf Kuf Nun Hei. Em outras palavras, se a gente pegar isso, a palavra é Takaná. Takaná é um concerto, é a Igrá, ou seja, é a carta que fala sobre o concerto. A gente não vai ler ela porque Bemet não tem tempo, mas ele fala uma coisa muito interessante, que existem pessoas, pessoal, no nosso dia a dia, que elas têm uma or muito grande, que elas têm uma luz muito grande, ou seja, existe algo que ele fala que a or sgulit, é a sgulat, porque nós somos Am Israel,
nós temos uma hora, uma luz muito grande que todo momento ela está iluminando e ela está dentro da gente. Só que existe uma outra questão que é a nossa berrira. Existe uma outra questão que é a nossa escolha. Então tem pessoas, olha só que coisa incrível. Tem pessoas que elas estão sendo iluminadas de uma forma porque elas fazem parte de Am Israel, porque a alma delas quer muito, muito, muito iluminar o mundo e quer fazer coisas boas. Só que na hora dessa pessoa escolher, na hora daquilo ir para a prática, as escolhas são todas erradas. E o Rav Kook, nessa carta, ele fala exatamente sobre isso. Que o que nós, Yehudim, precisamos fazer, quando nós olhamos um Yehudi, que ele está saindo do caminho, não é olhar para ele e falar, olha, esse aqui já foi. Esse aqui não tem jeito mais. Esse aqui eu vou deixar de lado. Não! Não esquece que existe a Ors Guli dentro dele. Essa luz está dentro dele. Você só precisa ajudar ele a fazer as escolhas corretas na vida. Você só precisa mostrar para ele o que a gente falou na Parashá de Re'eh. Anochi noten lifnechem hayom bracha uklala. Você tem que falar, olha meu querido, faz a escolha certa na vida. Por mais que no início a escolha certa ela é mais difícil, mas depois ela é tão boa, ela é tão forte, ela é tão clara. E muitas vezes a escolha que é mais fácil, depois ela é tão difícil, tão pesada, tão obscura que você não consegue sair dela. E é isso que fala o Rav Kook, você tem que letaken, você tem que consertar as pessoas. Isso não é uma obrigação só dos rabinos ou dos líderes e etc. É uma obrigação que está dentro de cada um de nós. Se nós conseguimos ser as duas condições que o Rav Kook fala, receber essa luz espiritual, que cada Yehudi tem essa faísca. Nunca se esqueçam disso, pessoal. E por outro lado, nós temos a escolha correta. A gente tem que agora procurar pessoas que não estão conseguindo seguir ainda esse caminho. Ainda, porque se depender de você, você vai ajudar essa pessoa a mudar. Você vai mostrar, você vai revelar para essa pessoa a luz, o valor que ela tem e como é maravilhosa uma vida quando ela tem significado e quando ela tem retidão, sem dúvida nenhuma. E é isso que o Rav Kook fala aqui. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode olhar para as pessoas e falar, tá bom, eu vou fingir que eu não estou vendo. Como aquele famoso exemplo clássico. Eu lembro muito quando eu morava no Rio de Janeiro, eu trabalhava no centro e voltava todo dia para Copacabana. E eu pegava ou o trem, pegava metrô. E eu desculpa, não trem, pegava ou ônibus ou metrô. E eu cansei de ver pessoas que elas estão sentadas no bem bom. E de repente entra, né, uma pessoa, uma mulher que está grávida, ou um idoso, ou uma idosa. E o que eles fazem? Fingem que estão dormindo. Fingem que não é com ele. Ele entrou por aquela porta, ele já olha para lá para fingir que não é com ele. Fala a Torá, não faça isso na sua vida. Tem a Shabbat Aveidá material, como a gente falou, do objeto perdido, mas tem também você devolver os filhos para o seu verdadeiro pai. Você precisa fazer isso. Para terminar, eu quero ler com vocês 2 linhas do Orot HaTshuvah, do que o Rav Kook fala sobre essa Tshuvah do Klal, essa Tshuvah geral que a gente vê. Fala o seguinte, no Orot HaTshuvah Dalet Piska Rei, Be'emet, אי אפשר להתרומם אל התשוקה הרוחני של ישועת הכלל בלי תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ועוון. É verdade que se a gente não fizer uma tshuvah pnimi, uma tshuvah interna e uma tshuvah profunda de todo o pecado, é óbvio que a gente não tem como elevar o quem? Ele fala, a gente elevar a salvação do mundo. É claro, a salvação do mundo tem que começar primeiro por uma tshuvah particular de cada um, sem dúvida nenhuma. Como é que você quer mudar o mundo ou as pessoas se você não mudou? Como é que você quer falar para as pessoas ter ética se você não é uma pessoa ética? Como é que você quer falar para as pessoas fazer algo se você não faz? Então o Rav Kook fala, é óbvio que todo início de uma salvação geral, ela precisa de uma tshuvah interna muito profunda de cada pecado. Omnam, porém, יחיד ששב במובן זו, מוחלים לו ולכל העולם כולו. Quem faz tshuvah pensando no todo, ele chega ao nível de ter os seus pecados perdoados e de todo o mundo também.
וכן יכולים רבים להתעלות לתכונת האידיאלית הגנוזה בנשמת האומה. Porque tem o quê? Tem características ideais que estão literalmente escondidas na alma da nossa nação, na alma de Am Israel, על ידי תשובת היחיד. Talvez com a sua tchuvá. Só que se essa tchuvá, ela não é só para você, ela é para Am Israel também, então ela tem níveis gigantescos, falou Rav Kook. Você pode trazer para o mundo coisas que estão ocultas na alma nacional de Am Israel. A chave lematará, a gente pode fazer as pessoas voltarem para os seus objetivos. Zoshel itafsherut azrichat shukat gaon naumah betaratad. A gente fazer com que, literalmente, vai voltar a brilhar essa pureza que tem dentro da Neshama de Am Israel. Daqui a gente viu, pessoal, como é importante pensar, fazer a nossa tchuvá em Elul, mas também não deixar que os outros estejam perdidos por aí. E sem dúvida, se a gente for parar para pensar, talvez a gente tenha que fazer muita tchuvá sobre esse ponto em específico. Sobre esse ponto de pensar um pouco mais no próximo, de sair dos nossos daletamó, dos nossos 2 metros, e de ver que o mundo, que as pessoas precisam da gente. Não titalem mimeno, não finge que você não está vendo. Olha para ele, olha para essa pessoa. Não esquece o que Rav Kook disse em Orot HaReayah, que a alma dele está pulando, está iluminando o mundo, mas ele não consegue escolher a coisa correta. E faça com que ele tenha a escolha correta. Porque quando nós fizermos isso, nós vamos poder cumprir o que está escrito no versículo Asher Teshivem. Que a gente devolva ele para o caminho bom e que depois a gente devolva ele, Bezrat Hashem, para o seu pai, para Kadosh Baruch Hu, e que com isso nós possamos crescer, fazer tchuvá sobre isso, influenciar pessoas, trazer pessoas de volta para esse caminho maravilhoso, único, lindo, profundo e puro, que é a nossa sagrada Torá. Vamos juntos nesse caminho, vamos juntos influenciar o mundo, e que Bezrat Hashem todos nós tenhamos um lindo Shabbat com significado e sem dúvida nenhuma com muito Shalom. Shabbat Shalom.